canal Palavra e Vida. Vamos falar sobre reencarnação? Antes de entrar então no tema, vamos fazer nossas rogativas a Deus, a Jesus Cristo e aos bons espíritos que sempre nos auxiliam, para que nos emprestem luz e nos auxiliem na compreensão, na aceitação da nossa condição humana e nas nossas decisões, pelos bons caminhos que Deus espera que nós tomemos e que Jesus Cristo, com muita ênfase, nos contou como fazer 2000 anos atrás. Então, para começar essa exposição, eu vou me utilizar da mitologia grega. Aliás, eu vou falar dos gregos em duas situações aqui. Vamos começar com a mitologia, então. Conta a mitologia, numa determinada passagem, que os deuses estavam reunidos tentando decidir onde guardariam a receita da criação do ser humano. Pensaram, discutiram, arquitetaram planos e nada parecia dar certo. Um desses planos foi apresentado por Poseidon, que dizia: seria interessante levar essa receita para o fundo dos mares, as mais profundas fossas abissais. A princípio todos gostaram dessa ideia, mas Zeus, meio preocupado, ponderou: olha, o ser humano será sempre muito voltado para fora. Ele vai se desenvolver em cursos d'água, lagos, rios, no mar. Tanto quanto caçará entre as árvores da floresta, também aprenderá a pescar. Também vai retirar dos mares a sua sobrevivência. E muito rapidamente aprenderá a navegar. E cruzará os mares. E também mergulhará. E mergulhando aprenderá a atingir estas fossas mais profundas e descobrirá essa receita. Não vai dar certo. Outros deuses comentaram a respeito de levá-la para o alto das montanhas, mas também Zeus ponderou que seriam os primeiros lugares que eles alcançariam, pois andariam muito. Chegaram até a cogitar plantar essa receita na Lua, mas também chegaram à conclusão de que o homem, no seu padrão aventureiro, alcançaria a Lua, e como nós sabemos, alcançou. Então como fariam? Ao passo de mais alguns dias, chegaram à conclusão de que o homem, como tinham conversado anteriormente, muito aventureiro, vai conhecer os mares, as matas, as montanhas, a lua, sempre estará olhando para fora. Poucas vezes se dignará a olhar para dentro de si mesmo. Poderá, inclusive, se olhar no espelho, cuidar da sua própria aparência, a coisa que nós fazemos muito hoje, né? Mas não olha a fundo nos olhos. Não se pensa, não se percebe, a menos que tenha um motivo muito forte para fazer isso. E nós estamos aqui convidando-nos para aproveitar todos os momentos que nós temos para nos reconhecer. E preocupado com isso, Kardec também fez perguntas aos bons espíritos em vários momentos, sendo as mais interessantes para o nosso estudo agora a questão 621, por exemplo, em que ele pergunta aos bons espíritos: onde está escrita a lei de Deus? E os bons espíritos confirmam a mitologia, respondendo que as leis de Deus estão escritas na consciência dos homens. Olhem que interessante. Não só os gregos já sabiam disso, né, alguns milênios atrás, também os bons espíritos o explicaram a Kardec. Todos nós sabemos os caminhos que devemos tomar. Todos nós sabemos que algumas das nossas decisões foram equivocadas. E às vezes nós não temos coragem de admitir os nossos erros e de corrigir alguns cursos, de corrigir algumas coisas que falamos para algumas pessoas. E deixamos as coisas meio por aí, não é? Mas nós sabemos o que fazer. E com base nisso, nesse reconhecimento que nós temos, Kardec perguntou na questão 642, certo, é possível então ao espírito se depurar, cumprir com a sua missão na Terra
simplesmente se eximindo de fazer o mal? E a resposta dos espíritos foi categórica: não. Não fazer o mal também pode significar deixar a porta aberta para o mal. Eximir-se de fazer alguma coisa é não fazer o bem. E a obrigação que o homem tem, a obrigação que o ser humano tem na Terra para se depurar é praticar o bem, fazendo uma orientação, oferecendo uma palavra amiga, indicando os caminhos, repreendendo sim aqueles que estão tendendo ao mal, para que compreendam o que está acontecendo e venham a se organizar. Assim como, por exemplo, a educação dos filhos. Os bons espíritos nos advertiram em várias vezes que aos pais cabe a orientação dos filhos. Se não os orientarem, pagarão junto com eles pelos seus erros. Se os orientarem e os filhos ainda assim errarem, o problema será daqueles que erraram, certo? E então temos aí um bastante trabalho, um grande conjunto de coisas a fazer. E com esse conjunto de coisas muito grande, Kardec perguntou também aos espíritos. Isso está na 166, perdão. Como pode uma alma que numa vida, numa existência corpórea, não conseguiu dar conta disso tudo, não conseguiu se depurar, como é que ela vai fazer? E os bons espíritos então responderam, e esse é o ponto da nossa discussão agora, do nosso pensamento agora. Esta alma que não conseguiu em uma vida depurar-se como o devido, vai ter que enfrentar nova encarnação. Agora imaginem quantas vezes já tivemos que passar por essa terra, quantas vezes já tivemos que estar aqui. E temos provas de que já estivemos aqui algumas vezes, quando, por exemplo, para resolver uma questão complicada, uma questão intrincada, quando nos damos conta já a resolvemos. Há diferenças entre aquelas vezes em que nós nos pegamos pensando em alguma coisa e de repente parece que vem um sopro, alguém conversa conosco, temos uma inspiração. Durante o sono, acordamos com a resposta para alguns problemas. É uma situação. E outra situação é quando nós de repente nos vemos resolvendo questões, como se já soubéssemos o que fazer e como fazer. E realmente já sabemos como fazer, porque tivemos existências pregressas, e nessas existências pregressas muito aprendemos. E este é um dos grandes motivos também da nossa reencarnação. Aprender coisas novas, mas também demonstrar para nós mesmos e para Deus que aprendemos nas vidas pregressas uma série de valores, uma série de soluções corretas que podem ser aplicadas e nós vamos aplicando sempre, porque sabemos como fazê-las. Basta ver, por exemplo, aquelas crianças que no YouTube são mostradas várias, aos 6 anos, tocando instrumentos magistralmente. Aos 7 anos, como tem um rapazinho, se não me engano, na Áustria, que rege orquestras, já sabe tocar violino, piano, sopro e rege orquestras. Então eis aí as razões da nossa encarnação e da nossa reencarnação. Claro, o assunto não está esgotado e teremos no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, dos Evangelhos de Cristo e do Livro dos Espíritos, além de todos os demais livros da codificação, farto material para nos debruçarmos e para aprendermos muito a nosso próprio respeito. Fica então o convite para novos estudos. Comentem aqui neste canal sobre suas dúvidas, sobre o que acharam deste vídeo e sobre, eventualmente, assuntos que lhes seriam bem proveitosos para que nós possamos sempre oferecer as melhores informações e as melhores provocações
E assim encerramos então esse estudo sobre a reencarnação. Que tenhamos todos ótimos dias, ótimos pensamentos e que essa provocação, que esse estudo seja sempre muito bem aproveitado. Estejamos todos com Deus, que assim seja.